Segunda Crônicas 18:5. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Vamos aqui, continuando aqui, ainda falando um pouco dessa invasão que nós estamos presenciando aí, de igrejas na política, certo aí? E políticos nas igrejas. Esse ano de política foi uma invasão, foi uma coisa escancarada, sabe? Muito escancarada. Foi aberto mesmo, as pessoas declaravam, as igrejas declaravam. Eu vi um vídeo de um pastor que agora estava atacando os nordestinos, dizendo: eu não vou nem mais aí no Nordeste. E dizia que o povo era isso, era aquilo. Eu vi outro dizendo assim: quem votou naquele homem, não vou citar o nome não, sabe, 9 dedos, né? Vocês sabem quem é, para evitar citar o nome desse povo. Seja de um ou do outro. Vocês vão entender, 9 dedos e 10 dedos, eu cito assim, vocês vão entender, né? Perfeitamente. Quem votou em 9 dedos, não precisa mais fazer parte dessa igreja, não. Não precisa mais fazer parte dessa igreja, pode procurar outra igreja, outra. Deveria chegar e dizer para as pessoas assim: olha, não se envolva nisso, não entre nisso, e não lute por homens na terra. Deveria estar pregando isso e não defendendo um candidato em detrimento do outro. Certo? Dizendo às pessoas: quem votou aí não precisa mais fazer parte desta igreja. Quiser procurar outra igreja, pode procurar outra igreja. Por que eles fazem isso? Porque estão cheios de membros, porque estão cheios de pessoas dando dízimo para eles, porque eles andam nos carros deles bom, porque eles têm a casa deles boa, já estão feitos na vida, então eles fazem isto e mandam as pessoas saírem mesmo. Pode sair, pode, quem votou pode sair. Quando ele nunca deveria usar o púlpito para defender um candidato ou defender outro. Igreja não é para isso. Igreja não está na terra para isso. A igreja está na terra para continuar a obra de Cristo, para defender a obra de Cristo, para defender Cristo na terra. A igreja está na terra para isto e não para defender homens. Hoje eu vi um pastor falando, é uma coisa parecer assim inusitada, parece que você já viu de tudo nessa vida, mas é tanto enganador no mundo, é tanto falso profeta no mundo, é tantos aduladores no mundo e tantos falsos enganadores. O camarada disse que Jesus ligou para ele no celular e falou com ele no celular. Parece que você já viu de tudo nessa vida. O cara disse que o celular tocou, olhou a chamada, aí a chamada não tinha ninguém. Não sabia quem era a chamada. Quando falou, disse: eu sou Jesus, estou falando com você. E tem gente que vai acreditar numa porcaria, numa bobagem dessa. Vocês estão entendendo? Então, é tanta coisa nesse mundo, é tanto enganador neste mundo, porque surgiria muitos falsos cristos, falsos ungidos, falsos pregadores, falsos profetas, que estariam aí para enganar, e a Bíblia diz que enganaria a muitos, muitos seriam enganados por esses falsos. Muitos seriam enganados por esses falsos. Aí aqui nós temos o retrato de hoje. Nós temos o retrato claramente. Acabe iria à guerra contra os sírios em Ramote de Gileade. Iria à guerra. Só que para ir à guerra,
eles consultavam Deus para ir a uma guerra. E chamou Josafá. Josafá nunca deveria ter se aliado com Acabe, porque um verdadeiro homem de Deus espiritual não deve estar aliado com pessoas que estão fora da palavra. Fazer aliança com pessoas que estão fora da palavra não tem condições. E Josafá quase morria nesta aliança que fez com Acabe. Aí ele chama para consultar os profetas. Josafá, um homem espiritual, diz: vamos consultar o profeta de Deus para saber se devemos ir à guerra ou não ir à guerra. Tá certo. Vou chamar aí os meus 400 profetas que eu tenho. 400. Maioria. Todos eles dizendo a mesma coisa. Mas todos eles eram falsos. Todos eles eram enganadores. Todos eles, quem estava com o espírito por trás deles, na boca deles, mentindo. Vocês estão entendendo? Então aí você viu hoje essa invasão também de falsos profetas, dando profecias, dizendo que o homem ia ganhar, quando o homem ia perder. E aqueles 400 com espírito mentiroso na boca deles, disseram: sobe, porque o Senhor o entregará nas tuas mãos. É vitória na certa. 400 numa boca só, dizendo: é vitória na certa, você vai vencer. Você acha que o povo vai ouvir eu? Ou vai ouvir o Malafaia, o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Negão lá, o Valdemir Santiago, dizendo quase a mesma coisa? O povo vai ouvir eu ou vai ouvir esses? Eles diziam a mesma coisa também. É o quadro se repetindo, porque nada é novo debaixo do sol. A Bíblia ela tem que se cumprir. Salomão diz: nada é novo, que você vê acontecendo hoje, já aconteceu há tempos antes de nós. Já aconteceu. Então estava lá os espíritos mentirosos na boca desses falsos profetas, profetizando vitória. Ora, Elias já tinha falado que Acabe ia morrer. Como era que Acabe iria viver? Como era que Acabe iria ter vitórias? Se o próprio Elias já havia falado pela boca de Deus que Acabe iria morrer. Deus não tem dois parecer, Deus não tem duas opiniões, Deus não muda o seu parecer, a sua opinião acerca de qualquer coisa. Quando Ele disser algo que vai acontecer, vai acontecer. Mas aí vieram 400 que disseram assim: sobe, pode ir, rei, é vitória na certa. Tu vais à guerra e tu vais ser vitorioso e tu vai ganhar esta guerra e vai voltar lá a vitória. Vai voltar? Não vai voltar. Não vai voltar, vai morrer. Estão entendendo? Mas aí tinha um homem espiritual ali que diz: rapaz, quando a maioria fala assim, esse monte de gente falando só uma mesma coisa, esse monte de gente profetizando vitória, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Um monte de igreja profetizando que vai vencer. E teve um que disse: se qualquer coisa acontecer, nós vamos orar para as máquinas parar. Eita fanfarrão, nós fazemos com que o sistema pare. Deus, a sua oração não passa nem do teto. Estão entendendo, irmãos? Então, chegou a dizer assim. Eu não quero entrar muito nesses assuntos aqui não, mas para esclarecer, para que vocês entendam. Antes de haver o último debate ali, o Silas Malafaia disse lá o seguinte: ó Deus, que um espírito de confusão tome a mente do 9 dedos lá, e que um espírito de intrepidez e sabedoria tome a mente dos 10 dedos.
Eu declaro, Senhor, que isso aconteça. Aconteceu? Fanfarrão mentiroso, gente. Aquele é espírito de mentira, espírito demoníaco que estava na boca daquele homem para mentir. Ele chegou a dizer assim: eu profetizo a sua vitória. Era um espírito de mentira que estava ali. Da mesma forma como o espírito de mentira estava aqui, profetizando a vitória para Acabe, quando Acabe iria ser derrotado. Quando a derrota viria, eles estavam profetizando vitória. Aí o outro chegou e disse assim: vamos ver, né? Vamos ver. Nós vamos ver quem é que vence, se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Ele estava chamando o Deus da esquerda de demônio a todo tempo. Então quem venceu foi o demônio? Estão entendendo? Os verdadeiros servos de Deus não se incluem nisso, não entra nisto, não torce por isto, não se envolve nisto e não dá profecias nisto. Porque a Bíblia diz que Deus remove reis e coloca reis. Deus muda o tempo e as estações. Como é que eu posso chegar e dizer assim, vai acontecer assim se Deus mudar? Se eu ouvir de Deus, primeiramente que eu não sou profeta para estar ouvindo boca a boca, falando boca a boca com Deus. Quem estiver falando aí que é profeta, isso aqui está errado, porque não existe mais nessa era profetas como William Branham. Não existe mais nessa era profetas como William Branham. Deus vai usar uma igreja. Agora, um jovem pode ter visão, um velho pode ter sonho, um jovem pode ter sonho. Pode isso sim. Teve uma irmã que falou para mim, disse, irmão Gutenberg, ela escuta meus vídeos direto, ela disse, eu sonhei que aquele homem ganhava. Eu fiquei tão perturbada, mas o sonho era claro. Eu disse, seu sonho foi verdadeiro. Você não contou para ninguém. Mas o William Branham disse assim, que um sonho só é verdadeiro quando ele se concretiza. E aquele sonho tem que, se aquele sonho que você sonhou não está aqui dentro da palavra de Deus, mas você sonhou algo que não está aqui, se ele se concretizar, aquilo é verdadeiro. E foi verdadeiro. Amém, irmãos? Amém. E foi verdadeiro. Mas ela não falou para ninguém, ela só ficou um pouco perturbada. Porque lá no coração dela, ela não queria. Ela nem vota nem nada, mas ela não queria que aquele homem ganhasse. Ela falou até para o filho dela, eu tive um sonho assim, assim, assim. Claro que Deus pode me dar uma visão, claro que Deus pode me dar um sonho, claro que Deus pode me dar uma interpretação, pode sim, porque está nas Escrituras. Agora, profetas como William Branham não existe mais na Terra. Não existe mais profetas que falam boca a boca com Deus, que conversa com Deus, que vê o anjo do Senhor. Não tem. Até porque ele não suporta. Ele morre. Essa pessoa que tentava fazer isso, ele morre, porque ele não tem constituição feita por Deus para isso. Vocês estão entendendo? Não tem constituição para isso, gente. Então ele não pode ser profeta como William Branham. Os dias de um homem só já se passou. Que Deus falava com um homem só, Deus fala agora com a igreja. Na igreja, na sua igreja local. Ele tem a mensagem para a igreja local. Ali, a palavra, o que aquela igreja necessita. Ele tem a mensagem para ela. Então não é mais agora um homem só trabalhando, não existe isto. Não existe. Amém? Amém. Então, Acabe disse, eu vou à guerra. Os 400 disseram, vai. É vitória na certa. Era tanta gente dizendo que era vitória disso, vitória naquilo. Disseram agora numa reportagem que teve agora, acharam 12 Exus na sala, no gabinete do presidente. 12 Exus, entidades africanas, do candomblé.
veja o envolvimento que está. Se faz tudo para ver se ganha. Do atual presidente achar 2 Exus lá. Assim que viram os Exus, os pastores disseram, vamos repreender esse mal. Aí descobriram que um daqueles Exus era patrimônio histórico do Brasil. Deve ter sido outros presidentes que colocaram como. E os outros lançaram fora, vamos repreender esse mal. Falava tanto em Deus, o que esses Exus estavam fazendo lá dentro? Entidades africanas usadas para invocar a divindade. É o que quer dizer Exus. Imagens de entidades africanas. Demônios, gente. Demônios. Essas entidades são demônios. Mas estava lá os falsos profetizando vitória, vai ser vitória, você vai vencer. E aquele lá, o presidente das Assembleias de Deus, dizia em alto e bom som, Jesus Cristo dá a vitória no primeiro turno. Deu? Então é falso. É falso ou não é? Jesus não falou por boca desses homens. São tudo espíritos mentirosos na boca deles, como aconteceu aqui também com Acabe. Os espíritos mentirosos vieram e falaram, é vitória, mas é derrota. Está tudo certo aí, Kim? Tá, né? É vitória? Não, era derrota. Mas o homem espiritual, né, disse assim, Josafá, não, mas peraí, tem alguma coisa errada aí, porque 400 falando a mesma coisa, falando que só vitória, falando só em bênção, falando só em coisa boa, quando o mundo vai de mal a pior, o mundo está carcomido pelo pecado e gente só falando em coisa boa, como é que pode? Josafá disse, não, tem alguma coisa errada, mas não tem mais nenhum não, ele disse, tem um doidinho ali, tem um ali, um coitadinho ali, que eles tratam a gente como se fosse coitado, que nós temos pouca gente, não somos quase nada, é os coitados que não sabem de nada. Tem um ali, o cara só diz algo contra mim. Tudo que ele vai falar, ele é do contra. Ele só fala contra. Tudo que ele vai dizer é contra o rei. É assim que eles dizem também da gente. Você só fala contra, você só diz isso, você só diz aquilo. Mas Josafá disse, então manda chamar. Mande chamar. Vamos ouvir ele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Um só contra 400. Está entendendo? Hoje é um só contra não sei quantos milhões de falsos. Aí, olha, o mensageiro foi chamar Micaías. Chegaram correndo para chamar Micaías. Micaías, todas as palavras dos profetas, dos pregadores lá, é tudo só vitória, Micaías. Vai lá e profetiza a favor do rei, que ele vai te dar. O William Branham disse que ele vai te dar benesses, ele vai te dar uma posição privilegiada, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Profetiza a favor do rei, que vai ser bom para tu. Micaías disse, eu profetizo aquilo que o Senhor me falar. Não é assim não. Eu não quero garantias aqui, eu não quero vida boa aqui, eu não quero nada disso. Eu quero estar na vontade de Deus. Eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar falar. Aí eu falo. Não é porque 400, as pessoas dizem, olha esse tanto de gente aqui, vão para o inferno, esse tanto de gente, essa maioria que vai se perder, vai se perder. Vai se perder e vai levar os outros à perdição. A maioria está aqui, a maioria está com a gente, a maioria fala a mesma coisa, a maioria diz isso. Por que só vocês, esse povinho aí, pouquinho diz contrário, só vocês estão salvos, né? Assim que diz, só vocês sabem da Bíblia, só vocês estão salvos. Porque nós estamos dentro da palavra. Aí Micaías tem tido uma visão. Vem o que é? Micaías tem tido uma visão
que viu o Senhor no seu trono, e anjos estavam à direita, à sua esquerda, e eles diziam um para o outro: quem irá e enganará Acabe para que ele vá à guerra contra Ramor de Gileade? Quem irá? Anjos não podem ir lá mentir, não. E quem é que vai ser o espírito mentiroso? Aí um espírito maligno subiu, chegou lá em cima e disse: eu irei e serei espíritos mentirosos na boca dos seus profetas. Vou falar um monte de mentira pela boca deles. Espíritos errados estão falando mentira para o povo e para o inferno. Eu irei, pode deixar. Aí Deus olhou para ele e disse assim: repreendido, demônio. Foi assim que Deus disse: não. Tu irás e serás bem sucedido. Está liberado. Pode ir. E você vai ser bem sucedido nesta empreitada. Nisso que você vai fazer, você vai ser bem sucedido. Os espíritos mentirosos, gente, está sendo bem sucedido na boca desses falsos. Desses enganadores para levar as pessoas para o inferno. As pessoas não conseguem ver porque eles não têm revelação divina para ver isto. Nós temos. Se você chega, a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, e um espírito mentiroso, usando um pastor, diz que pode, ele é um espírito mentiroso para levar aquela alma para o inferno, gente. É um espírito mentiroso naquela boca para levar aquela alma para o inferno. Se diz que a mulher tem que se vestir com ordem, decência e pudor, e ele diz que não pode ser do mesmo, de qualquer maneira, aquilo é um espírito mentiroso na boca dele para levar aquela alma para o inferno. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele diz que não, aquilo é um espírito mentiroso para levar aquelas almas para o inferno. Espírito mentiroso na boca de falsos profetas, de falsos pregadores, para levar as pessoas à perdição. Você acha que Deus barrou o espírito? Não, Deus disse: vai. Vai. Existe espírito para tudo. Existe espírito que atormenta perdido. Existe espírito que atormenta salvo. Existe espírito que atormenta eleito. Existe o espírito que atormentou Jó. Jó era um eleito. Existe o espírito que atormentou Saul. Saul era um salvo. Existe o espírito que atormentou Acabe. E Acabe se perdeu. Não é só perdidos que são atormentados, não. Eleitos também são atormentados por espíritos errados. Mas no final eles vencem. No final esse espírito não leva eles à perdição, à ruína, não. Não leva. No final o último estado desse eleito será melhor do que o primeiro. Mesmo que ele seja atormentado por um espírito errado, como Jó foi. Mas o último estado de Jó se tornou melhor do que o primeiro. Estão entendendo? Então existem espíritos atormentadores de todos os lados. Não é só uma pessoa só que é atormentada. É atormentado eleito, é atormentado salvo, vigilância, é atormentado perdidos. Todos eles passam tormento. Mas Deus disse: vai lá e você será bem sucedido. E ele foi. E quando Micaías chegou, contou tudo o que aconteceu e disse: olha, eu vi o seu alto sublime trono, e os anjos estavam à direita, à sua esquerda, e dizia: quem irá e enganará Acabe? Mas um anjo não podia descer para mentir. Não pode. Então um espírito maligno foi lá e disse: eu irei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Quando ele disse isso, veio um lá que chamava Zedequias dos 400, deu um tapa nele assim, ó, pá! Da onde foi que saiu o espírito mentiroso que está na minha boca? Micaías disse: tu verás naquele dia. Vai acontecer. Você vai ver. Não é assim? Eles querem prender o verdadeiro, dar bofetada no verdadeiro, massacrar o verdadeiro. Meu canal já foi derrubado uma vez, já me bloquearam 2 vezes, e assim vai. Tentar derrubar o verdadeiro para calar o verdadeiro. Prender o verdadeiro.
Porque o verdadeiro não tem rabo preso com ninguém. Então, pega Micaías aí, põe ele na cadeia aí, dá só pão e água para ele aí. E você aí, quando eu voltar, Acabe disse, quando eu voltar, aí a gente solta ele e libera ele. Aí Micaías diz, se tu voltar, não falou o Senhor comigo. Vamos ver se você volta. Quero ver se você volta. Seus espíritos mentirosos, o espírito mentiroso na boca dos seus profetas, está dizendo que você é vitorioso, cheio de bênção, que você vai voltar e que você vai vencer. Mas eu estou dizendo que você não volta. Agora volta, eu quero ver. Volte. Porque Deus tinha falado com o seu profeta. E quando Deus fala, não muda o seu parecer. E Micaías tem que ficar de acordo com Elias. Porque Elias já tinha profetizado a morte de Acabe. Ele não podia ficar contra Elias. Eu não vou ficar contra Elias desta era, desta geração. Eu não vou ficar. Que queira dizer isso, dizer aquilo. Eu não vou ficar contra Elias. Porque o que foi ensinado para nós já foi ensinado através das mensagens. A palavra verdadeira foi pregada para nós através das mensagens. Eu não vou deixar o Elias, o que ele ensinou, o que Deus falou através dele, eu vou continuar ouvindo e dizendo assim, é correto, Elias já tinha falado que você ia morrer. Se tu voltar, eu sou um falso. É como ele estivesse dizendo assim, se tu voltar, o Senhor não falou comigo, eu sou um falso. Mas voltou? Não voltou. Ainda que ele se disfarçou de Josafá, gente. Está entendendo? Josafá estava com ele. Ele se disfarçou de outra coisa. Mas não teve jeito. Pode se disfarçar quando Deus decreta. O homem pode se disfarçar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode tentar isso, pode tentar aquilo. Quando Deus decreta, já era. Disse um caba, tesourou um arco assim, uma flecha atirou. Tchum. Mas um homem usava armadura de bronze, mas só uma brechinha que tinha aqui, na armadura, disse que a flecha veio mesmo naquele local aqui, ó. Tchá. Na brechinha, o caba lançar uma flecha, e ela mesmo na brechinha, é porque é Deus que está guiando a flecha. Estão entendendo? É Deus que está guiando a flecha. Quem estava guiando a pedra que queria derrubar Golias era Deus. Vai que a pedra era bem pequenininha, mas quando ela chegou com não sei quantas toneladas de peso na testa do camarada. A pedra não era pequena? Não era? Mas quando ela bateu ali naquela testa, naquele homem, derrubou e matou um gigante daquele. Porque era Deus que estava guiando a pedra. Era Deus que estava guiando a flecha. Porque Deus tinha falado pela boca do seu profeta que Acabe não voltaria e Acabe não voltou. Estão entendendo? Por isso que o William Branham dizia assim, se essa mulher não tiver boa daqui a 3 dias, pode colocar uma placa nas minhas costas de falso profeta e eu vou desfilando no seu carro pela rua. Se isso não acontecer. Porque Deus tinha falado com ele que a mulher ia ser curada. Então quando Deus decreta, não tem nada que impeça. Que Deus não muda sua opinião, Deus não muda seu parecer. Eu e você podemos mudar de opinião, mas Deus não muda não. Se Deus falar, acabou-se. Já era. Já era, gente. É um povo atrás de combater o comunismo. Oh, meu Deus. Eles estão atrás de combater o comunismo. Com Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares. Esse povo aí, tudo aí. Atrás de combater o comunismo. William Branham disse, o comunismo é um espírito, gente. Não se combate espírito com pessoas. Espírito só se combate com outro espírito. Só um espírito pode combater outro.
Comunismo é uma ideologia trazida pelo demônio, pelo espírito errado, por bocas de homens que foram trazidas ali. Mas é um espírito que rola, diz que ele está em casa, está no trabalho, está em todo canto, está nas universidades, está em vários lugares. É um espírito trabalhando nisso. Você não derrota um espírito. Quem derrota um espírito só é outro espírito, o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode combater outro espírito, porque é o campo da igualdade, gente. Mas o Espírito Santo é maior. É espírito contra espírito. Aí vence. O que é que eu tenho que fazer? Colocar o Espírito Santo na minha vida para vencer qualquer outro espírito que venha sobre mim. Mas eu não consigo não, porque esses espíritos são rápidos, se locomovem rápido. Eles agem muito rápido. Só um outro espírito para combater eles. Então eu tenho que me encher do Espírito Santo para poder vencer isso. Não é a bicada do sabiá na fruta, o profeta disse, é o bicho lá dentro da fruta. Enquanto está Silas Malafaia, de Macedo, não sei quem, atrás de combater o comunismo, o pecado está infiltrando dentro da igreja. O bicho está comendo a fruta. Enquanto eles estão atrás de brigar, por causa que o sabiá deu uma bicada. O sabiá deu uma bicada na manga, vai lá, tira a parte do sabiá e chupa a manga, não tem problema nenhum. Tem uma manga caída no chão, está bicada pelo pássaro, não tem problema nenhum você chupar aquela manga. A bicada do pássaro não faz nenhuma diferença, não faz mal à fruta. Agora, se o bicho estiver lá dentro, aí é complicado. Estão entendendo? Por isso tem aquele ditado que diz assim, qual é o pior do que achar o bicho na fruta? É achar a metade do bicho, porque a outra metade você comeu. Está entendendo? Então essa pergunta era feita assim, qual é a pior coisa do que encontrar o bicho na fruta? Aí um dizia isso, aí o outro chegou e acertou e disse assim, é encontrar metade do bicho. Aí disse, por quê? Porque comia a outra metade. Engolia a outra metade do bicho, aí é pior. Eu já engoli a metade. Certo? É o bicho lá dentro da fruta que vai comendo ela, que vai deteriorando ela, que vai contaminando a fruta. É o pecado dentro das igrejas que está contaminando as igrejas. Não é o comunismo, uma ideologia de demônios, não. Que Deus vai combater essa ideologia. Mas aí eles estão, não sei o quê, não sei o quê. E fala isso, e fala isso, e fala aquilo. Eles querem trabalhar para desfazer o que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que 10 reis comunistas dará o seu poder à besta. Lá em Apocalipse 17. Os 10 reis que darão o seu poder à besta. Pode não ser 10 presidentes, pode ser 10 blocos comunistas. Dará seu poder à besta e depois comerão as carnes dela. É os cães que comerão a carne. Quem vai comer as carnes de Jezabel é o comunismo. E quem é Jezabel? A Igreja Católica. Quem vai comer a carne dessa Jezabel é o comunismo. Diz que eles farão dela devastada, gente. O que é que a Rússia tem preparado? A Rússia não é comunista? O que é que ela tem preparado para essa igreja? Uma bomba. Então fica atrás de o que isso aqui? E combater um espírito. Ora, sua oração não passa nem do teto. Tu vai combater o quê? Enganador. Mas as pessoas não vão conseguir ver isso. Mas nós vamos conseguir sim. Eu não vou ser um fanfarrão de chegar aqui e dizer a gasolina baixou por causa da oração da minha igreja. Isso é um fanfarrão, isso é um parlapatão. É por isso que o cristianismo está perdendo a credibilidade, gente. Porque é um bando de fanfarrão, de parlapatão, conversando merda, que não faz nada. A oração deles não passa nem do teto, e eles estão lá dizendo que nós vamos orar e Deus vai resolver. E teve igreja fazendo vigília para o homem ganhar, ganhou. A vigília resolveu? Não. Eu não vou fazer papel de otário não, gente. Que está fazendo vigília, fazendo isso, fazendo aquilo. Se eu sei que Deus remove reis e coloca reis. Se Jesus disse, nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado.
Claro que cada um de nós, no nosso coração, a gente quer um país melhor. Né? A gente não quer um país rendido à ideologia de gênero, a movimentos LGBT, sabe? A gramática agora, tudo neutro, todos bem-vindos, não sei o que, isso, aquilo. Gente, quem é que quer um país desse? A gente não quer, a gente quer algo melhor, mas a gente não pode ultrapassar as Escrituras. Mas que no nosso coração a gente quer um país melhor, quer. Estão entendendo? Mas eu também não posso dizer que esse homem aí que está aí no poder é conservador, que ele já teve 3 mulheres. Como é que um homem desse é conservador? O homem já se casou, separou e agora tem outra? Mas que a gente quer um país melhor, a gente quer. Mas a gente não pode ultrapassar o que as Escrituras diz. O que tiver de ser cumprido, vai ser cumprido sim. Mas as nossas escolhas determinam o nosso caráter. Nós escolhemos Cristo. Então o nosso caráter vai ser o caráter de Cristo. Não é verdade? Então, para concluir, eu vou contar só uma história disso aí, que as escolhas determinam o caráter, para a gente finalizar aqui. Até já conversei com o Kiki aqui na sexta, que a gente contou essa história para ele. Mas vale a pena ouvir de novo, né? É bom. Então, assim, numa casa havia 2 irmãos. Esses 2 irmãos viveram sobre a mesma condição, tiveram as mesmas oportunidades de vida. A oportunidade foi dada a um, foi dada ao outro. Bom, eles viveram debaixo do mesmo teto, eles cresceram. Um irmão se tornou bandido e o outro se tornou juiz da cidade. Um se tornou o juiz da cidade e o outro se tornou o bandido da cidade. Então chegaram para entrevistar o homem que foi bandido. E disseram, por que você se tornou um bandido desse? Aí ele disse, eu me tornei dessa forma por causa do meu pai. Porque eu via meu pai batendo na minha mãe, fazendo aquela maldade, bêbado, tudo isso. Eu me revoltei e me tornei um bandido. Aí chegaram e perguntaram para o juiz e disseram assim, por que o senhor se tornou juiz? Ele disse, eu me tornei juiz por causa do meu pai. Porque eu via meu pai batendo na minha mãe, bebendo, e eu queria fazer justiça na minha cidade, por isso que eu me tornei juiz. Estão entendendo? Um escolheu ser bandido, o outro escolheu ser juiz. As escolhas determinam o caráter. Mas foi falta de oportunidade para aquele que foi bandido? Não. Por exemplo, assim, ele viveu sobre o mesmo teto, sobre a mesma condição, sobre a mesma igualdade, sobre as mesmas oportunidades com o que foi juiz. Mas eu me tornei juiz por causa do meu pai. Eu me tornei bandido por causa do meu pai. Um olhou pelo lado de se revoltar, o outro olhou pelo lado de fazer justiça. Eu me tornei juiz porque eu não queria ver mais essas injustiças acontecendo na minha cidade. Eu me tornei juiz por causa disso, por causa do meu pai. Aí ele disse, eu me tornei revoltado por causa do meu pai. Então é as escolhas que vai determinar quem você é. Deixa um escolher, os caras brigam pelo 10 dedos, os outros brigam pelos 9 dedos, mas nós brigamos por Cristo. Amém. Nós lutamos por Cristo. Nós guerreamos e, como a Bíblia diz, se possível, dar a vida por Cristo. Isto é o que interessa para nós. Vamos ficar de pé. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.